Eu saúdo todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós estamos aqui para apresentar o programa da Igreja Cristã Maranata. Este programa apresenta sempre estudos bíblicos de interesse de todos aqueles que desejam ter uma experiência de um verdadeiro conhecimento de Deus. Se você deseja essa experiência ou ter essa experiência de um verdadeiro encontro com Deus, eu recomendo que você esteja atento a este estudo, porque temos certeza de que ele vai despertar o seu interesse pela leitura e pela meditação da Palavra de Deus, a Bíblia. Estamos dando continuidade a uma série de estudos sobre Jesus Cristo revelado em toda a Bíblia. E agora estamos transmitindo neste episódio mais uma revelação de Jesus na Bíblia, e desta vez com o tema Jesus Cristo revelado no tabernáculo. O tabernáculo era aquela tenda onde os israelitas ali se congregavam na peregrinação deles pelo deserto, desde quando saíram do Egito até chegarem à terra de Canaã, a terra prometida, conforme nos relatam as Escrituras. O nosso objetivo com esse estudo é conhecer o Senhor Jesus por meio das figuras do tabernáculo e também dos seus objetos do tabernáculo. E nós vamos ver agora que cada parte do tabernáculo era figura ou símbolo representativo de Jesus no seu ministério terreno e também na eternidade. E tudo isto conforme registrado nos 4 evangelhos e no livro de Apocalipse. Portanto, com este estudo, continuaremos conhecendo e amando mais Jesus, desejando ardentemente a sua gloriosa vinda. Outro objetivo deste estudo é dar um conhecimento a mais sobre o Senhor Jesus como o Filho de Deus, que talvez não lhe tenha sido dado ou apresentado ainda. Jesus Cristo, sim, aquele que veio ao mundo para nos trazer a salvação de Deus para as nossas almas. E neste estudo, nós falaremos especificamente hoje sobre o tema O Santuário de Deus. Então, nós vamos agora começar pela leitura do versículo do livro de Êxodo, capítulo 25, verso 9, que você vai ler agora comigo. Leiamos. Conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Muito bem. O que expressava o tabernáculo construído no deserto, cujo projeto ou planta foi mostrado a Moisés enquanto falava com Deus lá no Monte Sinai? A primeira expressão é que Deus não queria viver separado do seu povo. E essa expressão, ela mostrava profeticamente para um recurso pelo qual Deus se uniria a todos os homens. Esse meio que Deus usou para se unir a todos os homens foi por meio do seu Filho, o Filho amado de Deus, o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi dado por Deus ao mundo para que todo aquele que nele cresce ou cresce em Jesus estivesse unido a Deus. E é o apóstolo Paulo que vai confirmar essa expressão quando ele diz assim: nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo fala isso aos Romanos, quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 39. Ele expressava também a realidade da habitação de Deus com o seu povo. Em outras palavras, o tabernáculo era a morada de Deus com o seu povo. Era o lugar das manifestações graciosas e das suas bênçãos ao seu povo. Por fim, ele expressava também a presença de um Deus que seguia o seu povo até a entrada de Canaã, a terra prometida. Jesus é o tabernáculo de Deus em nós. O tabernáculo marcava a presença de Deus no meio do seu povo durante toda a caminhada pelo deserto. Isso desde a saída do Egito até quando chegaram à terra prometida.
Durante o dia, Deus os acompanhava na forma de uma nuvem que os cobria para protegê-los do sol causticante do deserto. E durante a noite, uma coluna de fogo lhes aquecia ali do frio do deserto à noite e trazia para eles luz para continuarem a caminhada. E o texto bíblico em Êxodo capítulo 13, verso 21, conta exatamente assim: E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Registrado isso em Êxodo capítulo 13, verso 21. Quando a nuvem parava, ali eles armavam as suas tendas e eles acampavam para um período de adoração a Deus. Hoje, nós, os crentes em Jesus Cristo, possuem hoje a bênção de ter a presença de um Deus em suas vidas, através da manifestação gloriosa do Espírito Santo a cada dia, para lhes dirigir os passos, tanto de dia quanto de noite. Veja agora a relação existente entre o tabernáculo como figura de Jesus Cristo e como se aplica isso a nós. Por exemplo, a porta do tabernáculo. Ela era uma porta única que dava acesso às pessoas ao átrio, ou seja, ao pátio do tabernáculo. Uma figura perfeita de Jesus, pois Jesus, ele é a única porta de entrada para alguém chegar à presença de Deus. Você quer alcançar o átrio da presença de Deus somente por Jesus, porque foi Ele mesmo quem disse. Jesus disse assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, verso 6. Por causa disso, todas as vezes que alguém quiser se dirigir a Deus em uma oração, somente conseguirá ter a sua oração respondida se ela for feita em nome de Jesus. Isso também foi o próprio Jesus quem disse: na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. João capítulo 16, no versículo 23, foi que Jesus disse isto. A porta que dava acesso ao átrio era o único ponto de entrada no tabernáculo. Era uma abertura de 20 côvados, equivalente a 9 metros. Ela era de cor azul, de púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, que era obra de bordador. Essa dimensão da largura da porta mostrava uma característica de Jesus como a porta que dá acesso a Deus, ou seja, o seu convite para as pessoas irem a Deus em seu nome. Este convite é extensivo a todos. E Jesus disse exatamente assim. Ele disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, no versículo 28. Todavia, o convite é de aceitação individual, ou seja, todo aquele que crer e aceitar Jesus como seu Salvador, ele pode entrar na presença do Pai. Eram as 4 cores da cortina pela qual se adentrava no átrio do tabernáculo, que mostravam um aspecto maravilhoso da entrada das pessoas naquele átrio do tabernáculo. E essas cores eram, primeiro a cor azul, depois a cor púrpura, depois o carmesim e, por último, a cor branca no linho fino torcido. Todas essas cores representavam uma característica da glória de Jesus Cristo, conforme relatado nos 4 evangelhos. Por exemplo, nós temos nos 4 evangelhos ali o exemplo da cor azul, porque ela nos fala da divindade do Senhor Jesus. Aquele que foi apresentado nos evangelhos como Deus homem, que se fez homem e habitou entre nós. Deus manifestado ao mundo na forma de homem. A cor azul lembra também o amor de Deus, pelo fato de que Ele nos deu Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira
a ponto de nos dar Jesus, seu único Filho, para nos trazer a salvação de Deus. Quando você olha para o céu, em um dia claro e sem nuvens, sua vista contempla o azul celeste na imensidão do céu. O escritor dos Salmos, da Bíblia, lá no capítulo 8, versículos 3 e 4, ele faz uma comparação sobre o amor de Deus vindo do céu azul, feito pelos dedos de Deus. Ele contempla também a forma como lá do alto Deus se lembra do homem mortal. Olha o que o salmista diz. Ele diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Muito bem, que maravilha! Agora, a púrpura era uma cor caríssima. Ela era obtida através de glândulas de conchas marinhas e só os reis podiam adquirir aquele material tão caro. E isso nos fala da realeza de Jesus. Jesus é o nosso rei. Ele é o rei do qual nós somos súditos, pertencemos ao seu reino como súditos do Senhor Jesus. E ele reinará para todo sempre como o Rei dos Reis. A púrpura, ela fala, portanto, da forma como o Senhor Jesus tem o governo, o domínio de todas as coisas, pois a ele foi dado todo o poder, tanto no céu quanto na terra, pois foi ele mesmo quem disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Agora, o carmesim era um vermelho escuro que surgia após o sangue derramado ser exposto à oxidação. Isso nos fala da morte de Jesus, ou seja, do seu sacrifício na cruz do Calvário, quando ali ele derramou todo o seu sangue. O carmesim, portanto, mostra-nos a forma como o sangue de Jesus foi derramado na cruz. Ele morreu uma vez por todos, derramando todo o seu sangue. Agora, o linho fino. O linho fino ou linho torcido, também chamado de linho dobrado ou reforçado, é a cortina que nos fala da santidade do Senhor Jesus. Ele foi o homem perfeito e essa santidade ele transfere para os seus servos, os crentes em Jesus. A divindade, a realeza, a obra redentora e a santidade estavam presentes em Jesus. Essas quatro cores da única porta de entrada do tabernáculo apresentavam Jesus como a única porta que nos dá acesso ao amor do Pai. E isso por meio do seu próprio sangue, tornando-se assim o soberano dos reis da terra. Hoje, as vestes espirituais do crente em Jesus são lavadas e embranquecidas no sangue do Cordeiro. E o crente então pode viver na santificação do Espírito Santo. Dirige-me, Senhor, faz esta candeia iluminar, que a enchas com teu óleo
Todo o recinto do tabernáculo era cercado por uma cortina de linho fino. Como se pode ver, o ambiente interior do tabernáculo era separado do ambiente exterior, onde estava o deserto. Tal separação de dois ambientes era para mostrar que o lugar onde Deus se manifesta aos seus servos deve ser separado do lugar onde Deus não está presente. E isso está relacionado à pessoa do Senhor Jesus, como aquele que não se deixou contaminar por nada que viesse do ambiente exterior. Foi o homem puro, o homem sem pecados. A Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 4, verso 15, que Jesus, ele foi tentado, mas em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, tudo o que Jesus fez não esteve sujeito ao pecado. Assim como o tabernáculo era separado do deserto, também o crente fiel a Jesus, ele é chamado de santo. Por quê? Porque ele é separado do mundo. Essa cortinada que cercava o tabernáculo era feita de linho recebido como dádiva do povo. Todas as ofertas do povo somadas, inclusive o linho fino, elas contribuíam para a construção ali do tabernáculo. Por quê? Porque o homem sozinho não seria capaz de realizar a obra de Deus. A sua santificação, ela requer a contribuição de todos. Por isto, como crentes em Jesus, nós sempre oramos uns pelos outros, intercedemos uns pelos outros, por aqueles que precisam de arrependimento, aqueles que precisam de santificar as suas vidas e de obedecer ao Senhor. Aquilo que cercava o átrio ou o pátio interior não era um muro pesado de tijolos ou de madeira, não. Era uma cortina, algo leve. Da mesma forma, aquilo que separa o servo de Deus das contaminações deste mundo também é muito leve, porque se chama santificação. E santificação não é um peso, mas é uma opção que o crente faz em Jesus. E ele faz a opção pelo fardo leve e suave de Jesus em troca do fardo pesado do pecado. Isto faz parte do convite de Jesus para o homem, para ele fazer essa opção. Veja o que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, nos versos 29 e 30. Interessante que quando uma parte da cortina recebia algum rasgo ou era atingida por alguma sujeira, o que era feito? O linho sujo ou rasgado, ele devia ser restaurado imediatamente. E quem fazia esse trabalho de restauração eram os levitas, aqueles que foram encarregados dos ofícios sacerdotais. Eles tinham sido separados por Deus para cuidar e zelar de tudo que estivesse relacionado ao culto a Deus ali no tabernáculo. Hoje também, Deus tem separado aqueles que são encarregados de cuidar da vida espiritual dos crentes em Jesus, mas naturalmente fazendo isto dentro do propósito orientado por Deus para eles fazerem. Agora sim, a pergunta que se faz é: o que servia de sustentação de um muro de cortinas para se manter em pé? Vamos responder essa pergunta. As cortinas eram sustentadas por colunas de madeira, suas bases eram de cobre, para que a madeira não se apodrecesse do contato com a areia do deserto. Tinham também uma cobertura de prata na parte superior da coluna, para que a madeira estivesse protegida contra a umidade do sereno da noite, do orvalho da noite, além de outras intempéries. Havia colchetes de prata que eram também afixados nas partes superiores das colunas para que as cortinas ficassem suspensas ali. E essas colunas se constituíam de uma figura perfeita do crente em Jesus, aquele que Deus quer contar com ele para permanecer na sua presença em santificação ao Senhor.
Explicando o significado dessas colunas no campo da interpretação bíblica, podemos dizer que a madeira na Bíblia, ela é símbolo do homem. Tudo bem, mas por quê? Bem, a madeira, ela é feita da árvore. A árvore é usada nas Escrituras como símbolo do homem pela sua fragilidade. Tanto é que lá no Salmo 1, Salmo capítulo 1, versículo 1 a 3, o salmista diz exatamente assim: Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, pois ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Muito bem. É por isso que as colunas eram montadas sobre base de cobre. E nós às vezes até fazemos essa pergunta: por que então elas eram montadas sobre base de cobre? Vamos explicar. O cobre ou bronze na Bíblia simboliza a justiça de Deus. Sim, mas o que tem a ver cobre e bronze com a justiça de Deus? Sim, tem tudo a ver. Porque o altar dos holocaustos era o lugar onde uma vítima inocente morria em lugar do pecador. Isso é que satisfazia a justiça de Deus. Lembrando que era assim que se fazia o culto a Deus, segundo a lei de Moisés. E o detalhe é que o altar dos holocaustos era de madeira, porém revestido de cobre ou bronze. Isto era para mostrar que, simbolicamente, o homem ali simbolizado na madeira, ele não sofria o dano do fogo, mas o cobre ou bronze é que suportava isso em lugar dele. O apóstolo Paulo faz referência a este ato de justiça a Deus quando ele diz assim, ele fala: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, o versículo 1. Muito bem, agora sim, resta agora saber por que as colunas eram cobertas por um capitel de prata na parte superior e colchetes de prata para prenderem as amarras das cortinas. Pois bem, a prata na Bíblia é símbolo de redenção. Tudo bem, mas por quê? Conforme o livro de Êxodo, capítulo 21, verso 32, pela lei de Moisés, 30 moedas de prata era o preço que se pagava por um escravo. O próprio profeta Zacarias profetiza sobre o preço que Jesus foi avaliado. Ele diz assim: e pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Zacarias capítulo 11, versículo 12. Nós éramos escravos do pecado. O Senhor Jesus nos comprou para si, pagando o preço exigido. E esse preço foi o seu próprio sangue, a sua própria vida, oferecida na cruz do Calvário. Em síntese, cortina de linho fala de santificação. A base de cobre fala de justificação. O capitel e os colchetes de prata falam de redenção. Agora, por fim, em volta do tabernáculo estavam as tendas dos israelitas. As 12 tribos acampavam ao redor do tabernáculo. Estavam todas equidistantes do acesso a Deus, ou seja, o acesso à bênção que de Deus provinha para as suas vidas. Em outras palavras, Deus era o Deus vivo, Ele era o centro de todas as coisas. Ele habitava no Santo dos Santos, Deus habitava lá no Santo dos Santos. Hoje, os crentes em Jesus podem ficar em igual distância da bênção de Deus, quando eles deixam que Deus seja o centro de suas vidas.
Portanto, concluindo, podemos dizer que o tabernáculo nos fala de um caminho, uma vida de comunhão entre o homem e Deus. Ao caminharmos para a Canaã celestial, o tabernáculo nos acompanha, orientando-nos dia e noite. A nuvem e a coluna de fogo estavam sempre sobre ele. O tabernáculo, portanto, nos fala de Cristo e de sua igreja. Assim também nós marchamos ali para a Canaã celestial e não marchamos sozinhos. Por quê? Porque Jesus vai conosco. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Todos os dias, corremos de um lado para o outro, consumidos por preocupações, família, saúde, trabalho, dinheiro. E, sem perceber, perdemos a paz, perdemos a esperança. Olhamos ao redor e vemos um mundo que desaba. Florestas queimando, rios contaminados, animais morrendo, o céu perdendo o brilho, a terra clamando. E surge a pergunta: o que será do nosso futuro? No culto Trombetas e Festas, você vai compreender o tempo que estamos vivendo e o plano de Deus para salvar você e a sua família. Há uma resposta, há uma saída, e Deus quer falar com você.